está vendo imagens aí agora dessa entrevista coletiva do Ministério Público do Paraná. A gente vai voltar agora a esta entrevista dos promotores do Paraná. Quanto em relação a crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito previstos na Lei 14.197 de 2021. Passar a tecer algumas observações que nós entendemos em relação a isso e que consta, inclusive, da denúncia. Pois bem, meus caros, em relação à constatação da prática do chamado crime de ódio, de discriminação ou preconceito, nós sabemos que existe no Brasil essa lei, a legislação, que prevê o crime de ódio, está na Lei 7.716 de 89. Um ponto importante a se destacar é o seguinte: a repercussão social do fato, a gravidade da conduta imputada ao acusado, elas não podem, em hipótese nenhuma, meus caros, afastar as balizas constitucionais para o exercício do poder punitivo do Estado. Tá? O Estado é representado pelo Ministério Público, que é quem exerce o poder punitivo, o ius puniei estatal. Ele tem que se pautar nessas balizas previstas na legislação, sobretudo na Constituição Federal. E a própria Constituição Federal, ela estabelece lá no seu artigo 1º e no artigo 5º do Código Penal, que reproduz esse dispositivo, no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 1º do Código Penal, estabelece lá o princípio da legalidade ou da reserva penal no direito penal. Esse talvez seja um dos princípios mais importantes dentro do direito penal, que é o princípio da legalidade. E o que estabelece esse princípio, que está previsto lá no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais do cidadão, e no artigo 1º do Código Penal? Estabelece lá que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, o que a gente aprende, inclusive na faculdade de Direito, é que a lei penal ela tem que ser prévia, escrita, estrita e certa. Não sendo possível, sendo inviável a atuação criativa, seja do intérprete ou do aplicador da lei penal. Então, assim, a nossa baliza como operador do direito, seja o promotor de justiça, o advogado, o juiz de direito, dentro do direito penal, é o princípio da legalidade. Essa é uma garantia do cidadão e uma garantia do réu, inclusive. Então, meus caros, nós, dentro dessa linha de raciocínio, nós não descuramos, nós não deixamos de reconhecer que o Brasil ele é signatário de diversos tratados internacionais que condenam a prática de crime de preconceito ou ódio, seja contra raça, cor, sexo, idioma, religião, procedência, origem e também opinião política. Então, nesses diversos tratados dos quais o Brasil é signatário, inclui-se inclusive a opinião política, tá, como uma forma de proteção, de tutela. Eu cito na denúncia ali diversos atos, diversos tratados dos quais o Brasil é signatário e que garante essa proteção. Cito a Declaração Universal de Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância e Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, e a própria Constituição Federal, a nossa Constituição Federal de 88, lá no artigo 3º, inciso 4º, quando trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, diz lá: um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação. Isso está previsto expressamente na nossa Constituição. Todavia, meus caros, não existe na legislação pátria, nem mesmo na lei que regulamenta a questão no Brasil, a Lei 7.716 de 89, previsão expressa, tá? Previsão expressa que tutele, que proteja o cidadão
da prática de crimes de preconceito, discriminação ou ódio em razão de pertencimento a grupo político, a espectro político ou manifestação de opinião política diversa. Então, para que fique bem claro, não há no ordenamento jurídico pátrio, tá, atualmente, nenhum tipo de previsão legal de tipificação penal que enquadre, que adeque a conduta ou que garanta a liberdade, nesse caso, né, contra a censura por parte de opinião política. A nossa legislação que trata da matéria, que é a Lei 7.716, ela é expressa ao tratar dos crimes, do artigo 3º até o artigo 14, protegendo unicamente a discriminação em relação à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então, essas são as hipóteses em que o legislador... Agora são 3 horas e 48 minutos. Você está acompanhando aí a entrevista coletiva do Ministério Público do Paraná sobre justamente este caso do homicídio em Foz do Iguaçu. O Ministério Público discordou da decisão ou do inquérito, o resultado final do inquérito da Polícia do Paraná, que não viu motivação política no crime, nem crime de ódio, e recorreu à Justiça. A Justiça aceitou em parte os argumentos do Ministério Público que tinham sido motivados pela defesa da vítima e novas diligências estão sendo feitas. É exatamente a explicação agora do entendimento do Ministério Público deste caso. Você vai acompanhar tendo todos os detalhes aqui na programação da Jovem Pan.